Já se passou quase 20 anos desde a primeira e a única vez que a seleção angolana participou numa Copa do Mundo. E ao longo destes 20 anos, vimos a nossa seleção fracassar em todas as tentativas de qualificação, ficando sempre pelo caminho. E apesar do grande crescimento que a seleção angolana vem mostrando atualmente, com novos talentos e um futebol mais competitivo, a verdade é que provavelmente ficaremos de fora mais uma vez. Hoje a Angola ocupa a quarta posição do grupo D com 7 pontos. E lembrando, apenas 2 seleções de cada grupo conseguem a vaga. E neste momento, Camarões e Cabo Verde estão no topo da tabela, dificultando muito o nosso caminho. Claro que não é impossível, mas a verdade é que será muito difícil. Mas em 2006 a história foi bem diferente. Aquela é considerada por muitos a melhor geração da seleção angolana de todos os tempos. Um grupo de jogadores que entrou para a história, como Aquá, Zé Calanga, Mantorra, João Ricardo, entre outros craques que marcaram a época. Foi essa geração que conseguiu um feito incrível, a tão sonhada qualificação para a Copa do Mundo, conquistada em cima da Nigéria, que na época era uma das seleções mais fortes de toda a África, com nomes de peso no futebol internacional. Então, hoje vamos relembrar juntos como foi a primeira e a única participação de Angola numa Copa do Mundo. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Delcio Jorge e esse é mais um vídeo do meu canal. Bora pro vídeo. No dia 26 de junho de 2024, Angola garantiu a sua vaga na Copa do Mundo. O jogo era contra a poderosa Nigéria fora de casa, e a seleção angolana precisava de um resultado positivo. Foi um jogo sofrido, equilibrado e cheio de tensão, mas nos 84 minutos, bem no finalzinho do jogo, surge ele, Aquá. そしてその2分後、再びダニジェリア。アクアが決めました。 Com esse feito, Angola calava a Nigéria e escrevia um dos capítulos mais bonitos da sua história no futebol. Foi um momento que uniu gerações e que fez milhões de angolanos acreditarem que tudo era possível. E pela primeira vez, os palancas negras estavam numa Copa do Mundo. E o sorteio colocou Angola no grupo D, ao lado de México, Irã e Portugal com Cristiano Ronaldo e com outras lendas como Luís Figo, Deco, Pauleta, entre outros. E olhando para essas seleções, Angola não era a favorita, mas a esperança e a paixão do povo angolano eram maiores do que qualquer estatística. Afinal, tínhamos grandes jogadores vivendo um bom momento. No primeiro jogo da estreia foi justamente com Portugal. O estádio estava lotado, as câmeras do mundo inteiro voltadas para aquele momento, e do outro lado estavam craques como Cristiano Ronaldo, que tinha apenas 21 anos e já era visto como uma nova estrela do futebol mundial. E ainda tinha Luís Figo, que chegava como um dos principais nomes da seleção portuguesa. O jogo começou com Portugal pressionando. Logo nos primeiros minutos, Pauleta quase abriu o placar, mas não demorou muito pro primeiro golo. Ainda aos 3 minutos, Luís Figo fez uma grande jogada, serviu Pauleta e ele não perdoou. 1-0 para Portugal. Esse golo serviu como um choque para Angola. Até então, a seleção parecia nervosa, sentindo a pressão da estreia. Mas depois do golo, os jogadores angolanos se soltaram. Começaram a tocar melhor a bola, criar oportunidades e dar trabalho para a defesa portuguesa. Foi um jogo duro, com muitas faltas de ambos os lados. O clima esquentou dentro de campo, mas a verdade é que Angola não se intimidou diante dos favoritos. Tivemos sim chances de empatar, mas a sorte não estava do nosso lado na hora de finalizar. E assim terminou o primeiro jogo, Angola 0, Portugal 1. Uma derrota na estreia, mas que deixou o povo orgulhoso. Depois da estreia, Angola precisava pontuar. No dia 16 de junho de 2006, enfrentamos o México. Era um jogo decisivo, se Angola perdesse de novo, praticamente estaria eliminada. Por isso, os jogadores entraram em campo com sangue nos olhos. O México começou melhor, pressionando, atacando muito pelos lados e tentando explorar a velocidade dos seus atacantes. Mas Angola estava preparada, apostava na força física, nos contra-ataques e principalmente na segurança defensiva. E foi aí que surgiu o grande herói da partida, João Ricardo, o guarda-redes angolano. Ele fez uma exibição fantástica, com defesas espetaculares que impediram o México de marcar. A cada defesa, a torcida angolana vibrava como se fosse um golo. João Ricardo fechou a baliza e garantiu o empate por 0-0 e foi eleito o melhor jogador da partida. Esse empate foi histórico, era o primeiro ponto da história de Angola numa Copa do Mundo. E já na última rodada da fase de grupos, Angola enfrentou o Irã
Irã. Era tudo ou nada, apenas a vitória manteria viva a esperança de classificação, ainda que dependêssemos de outros resultados. O jogo começou equilibrado, com as duas seleções buscando o ataque. A Angola, já mais acostumada com o ritmo da competição, mostrou uma postura mais ofensiva do que nos outros jogos anteriores. E logo surgiu o primeiro golo da seleção angolana numa Copa do Mundo. E foi feito pelo Flávio Amado, um dos grandes atacantes daquela geração. Um momento histórico, a bola balançou as redes e milhões de angolanos vibraram. Mas infelizmente o Irã conseguiu empate depois. E o jogo terminou 1-1 e a Angola se despediu da Copa do Mundo com 2 empates e uma derrota. Mesmo sem conseguir passar da fase de grupos, a participação de Angola em 2006 foi memorável. Não só pelo feito histórico da classificação, mas pela forma com que a seleção lutou em campo. Encarou adversários fortes e deixou seu nome marcado na história do futebol angolano. Para o povo, aquela Copa representou orgulho, união e esperança. Foi a prova de que mesmo um país pequeno no cenário do futebol pode sonhar grande e viver momentos E até hoje, quase 20 anos depois, essa continua sendo a nossa maior conquista no futebol. E a nossa seleção continua a lutar para se qualificar no Mundial de 2026. Será que depois de 20 anos a seleção angolana estará no maior campeonato do mundo? Será uma missão difícil, mas nada é impossível. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.